Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Hoje, quarta-feira, 28 de dezembro do ano de 2022. Eu sou Givaldo Quinzeiro e é uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui para travar com você mais uma conversa. Um assunto que, para além de conteúdo, merece a sua reflexão. O tema de hoje é o cérebro do caçador. Uma dica para quem quer empreender e vencer o caos do cotidiano. Portanto, é um assunto muito importante, é um assunto muito atual, é um assunto complexo que vai exigir muito fôlego, muita capacidade de argumentação, capacidade de nos manter no alinhamento da conversa, na centralidade da conversa. É claro que pode ser que no final dessa conversa eu não tenha dado conta do recado. Mas como eu costumo dizer aqui, o nosso objetivo é pautar um assunto que mereça o exercício do seu pensar, o exercício da sua reflexão. E cabe a você, no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, chegar à conclusão que melhor lhe convier. Vamos agora ao assunto de hoje: o cérebro do caçador, uma dica para quem quer empreender e vencer no caos do cotidiano. O cérebro humano foi forjado na caçada, no dia a dia da difícil caçada. O cérebro humano foi forjado no caos da caçada, onde, por qualquer descuido do caçador, o caçador poderia vir se transformar no jantar da caça. Infelizmente, as condições em que vivemos no dia de hoje, mesmo que passeando alinhadamente em um shopping, não alterou nosso velho comportamento de caçador. É importante saber disso, que no shopping nós somos caça. E antecipando essa visão é poder evitar as armadilhas, as arapucas que ali estão armadas para os mais descuidados, desatenciosos cair, assim como no tempo das velhas caçadas. Muito bem, então a primeira demonstração de conquista, a primeira demonstração de liderança do homem, do velho caçador, não foi quando este expôs pela primeira vez, em volta a uma fogueira, a caça como um troféu. É claro que foi um feito inegável você trazer uma caça num período de escassez, onde a tribo estava faminta. Porém, nós podemos afirmar, sem dúvida de errar, que o homem passou a demonstrar, de fato, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de conquista, quando evitou que o cão caçasse do lado contrário. E aqui começa a ter uma dica importante de liderança, de empreendedorismo, de conquista, de sucesso. Sucesso obtido pelo cérebro do caçador. Portanto, tornar o cão, que é um caçador concorrente, um voraz caçador, que muitas vezes chegava antes do homem à caça, e o homem tinha que disputar com o cão o mesmo pedaço de carne, e esse mesmo caçador tornar esse concorrente em um aliado, em um fiel amigo, isso é um exemplo de liderança incontestável. Isso é um exemplo de liderança a ser seguido por todos aqueles que almejam liderar alguma coisa. E olhe que os cães, não obstante a nossa alteração de humor, não obstante a alteração das próprias transformações ambientais em que nós estamos vivendo, alterações que estão em curso, o cão nunca nos abandonou.
Portanto, este é o hábito a ser cultivado diariamente aqueles que se propõem liderar. Seja liderar uma matilha, seja liderar um exército, seja liderar uma padaria, seja liderar um hospital, liderar uma reunião, uma sala de aula, uma escola, etc. O caçador se percebeu que era melhor atrair o cão para o seu lado, para o seu time, do que tê-lo do lado contrário. Então, o verdadeiro líder, ele tem que escutar, observar quem está à sua volta, o potencial que está à sua volta, e tornar possível que aquele que poderá se tornar um perigoso inimigo, a dificultar a realização das suas ideias, a tê-lo como um aliado fiel. Assim como o velho caçador tornou o cão o melhor amigo do homem. Portanto, uma outra dica interessante do velho cérebro do caçador é dizer o seguinte, que o instinto do caçador superou o instinto da caça, não quando este aprendeu a sentir e a distinguir o cheiro da caça, mas quando o caçador aprendeu a usar o vento para despistar o seu próprio cheiro e assim evitar que a caça se afugentasse com o cheiro do caçador. O verdadeiro líder, aqueles que se propõem a liderar, seja uma matilha, seja um exército, seja uma padaria, seja uma escola, seja uma sala de aula, uma reunião, uma igreja, o verdadeiro líder é aquele capaz de se adaptar ao diferentes tipos de odores, ao diferentes tipos de ruídos, de barulho, de saculejos. E, mais do que isso, se dispõe inclusive a alterar o seu próprio odor em benefício do grupo. Então, o líder precisa estar atento aos ares, aos ruídos, ao cheiro do seu grupo e ao cheiro próprio. E, quando entender da necessidade, para o bem da sua liderança, para o bem do grupo, alterar o seu próprio odor. O caçador fez isso e, à medida que ele aprendeu isso, certamente ele se tornou um caçador mais vitorioso a levar comida para a sua tribo, para a sua aldeia, para a sua família. Assim como o caçador se dispôs a conhecer os hábitos da caça, é necessário que o líder, aquele que se dispõe a ser líder de uma matilha, líder de uma padaria, líder de um hospital, líder de uma igreja, líder de uma sala de aula, líder da sua família. Então, é preciso que o líder se disponha a conhecer os hábitos dos seus possíveis aliados. E mais do que conhecer os hábitos, é preciso também se dispor a conhecer os sonhos e se encantar por esses sonhos e sonhar junto com seus possíveis aliados. Essa é uma dica que vem do velho cérebro de caçador. O caçador que atraía a caça imitando a caça, seja seus sonhos, seja por diversas outras formas,
de armadilhas e de arapucas. E ao fazer isso, o caçador conhecia não só o hábito da caça, o caçador aprendeu a se colocar no lugar da caça. Um verdadeiro líder, ele tem que se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar do outro. Isso hoje, modernamente, se chama empatia. O velho cérebro do caçador já fazia isso de uma forma vitoriosa. Portanto, se você quer ser um líder, se você quer ser um empreendedor, se você quer ter uma boa clientela, você tem que conhecer os hábitos, os costumes, os sonhos, os desejos mais profundos da alma de quem você deseja conquistar. Isso é o mínimo que tem que fazer. E o caçador teve que aprender isso duras penas. E inclusive ter que dividir com o cachorro o resultado da caçada. É o mínimo que você tem que fazer. E nós também temos que aprender a dividir sonhos, comemorar as vitórias juntas e avaliar, é claro, junto, os erros, os fracassos e as derrotas. E aqui algumas dicas a acrescentar o que nós já falamos sobre o cérebro do caçador, uma dica para quem quer empreender, para quem quer se tornar um empreendedor e um vencedor nos dias de caos de hoje. As dicas são as seguintes: ter força não significa saber usá-la. Ser um estrategista não significa estar imune às perdas no decorrer de uma batalha. Uma conquista não significa todas as vezes. A perda de um olho não significa a falta de visão. Subir um desfiladeiro como estratégia de vencer uma batalha é ter adotado também uma estratégia de descida. Ou seja, uma estratégia para o seu retorno, seja um retorno vitorioso ou não. A conquista de uma pessoa, se é possível nós colocarmos uma pessoa como objeto de conquista, é necessário que nós possamos ir além desta conquista. E ir além dessa conquista é se permitir também ser por essa pessoa conquistada. Assoviar as antigas canções pode ser o remédio mais eficaz quando a nossa dor não se ver cantada pelos ritmos das novas canções. Uma boa gargalhada vale mais do que um grito que não se tem certeza de como motivar a tropa. Um abraço, obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo. Tchau.